É isso aí. Então, oficialmente declaramos aberto o Pint of Science Jundiaí. Tainã, muito obrigada por você estar conosco novamente. Tuane também. O ano passado nós fechamos, né, o evento. Esse ano você está abrindo, então, olha aí, seja muito bem-vindo. Obrigada. Bom, Pint of Science Jundiaí, este ano com a sua segunda, com o tema Ciência acima de tudo, educação acima de todos. Então, foi um tema escolhido com muito carinho, amor e zelo, como resistência para tudo que nós estamos lendo, ouvindo, passando e assistindo, né? Somos todos os dias impactados com, enfim, com desmonte da educação, desmonte da ciência. Então, esse mais do ano é resistência. Então, todos nós estamos aqui um brinde à ciência. Eu não estou com a minha cerveja, mas um brinde. Vou de água. Eu sou de Atuane, Atuane. Então, um brinde, sejam todos bem-vindos. Para quem não conhece, o Pint of Science, ele acontece simultaneamente ao redor do mundo, em vários países. No Brasil, são 67 cidades e Jundiaí é uma delas. É o maior festival de divulgação científica do mundo. Então, é muito importante, né, a gente estar divulgando, estar prestigiando os nossos cientistas, os nossos colegas. Então, é isso, sejam muito bem-vindos. E eu quero convidar quem estiver ao vivo, às 8 horas eu vou estar mediando uma outra live, que também uma colega nossa, a Patrícia, com o tema técnica de estresse. E é isso, Tainã, é com você. Um prazer imenso fazer parte do Pint of Science 2021. O ano passado a gente prometeu que seria presencial, mas não foi possível. Continuamos aí em meio a uma grande pandemia. O número de mortes tem aumentado diariamente. A vacina ainda não chegou para todo mundo. Infelizmente, a gente enfrenta aí todos os problemas que um governo pode nos proporcionar. E é para isso que estamos aqui, né? Para hoje, principalmente, né? Para discutir um pouquinho, falar um pouquinho da educação política. E por isso o convite, né, do Henrique Parra e da Filho e da Tuane Figueiredo aqui, eu que já conheço os dois há um longo tempo. Falei, quem será que pode falar um pouquinho, né, de educação política nesta cidade, né? Eu vou apresentar os dois aqui, mas eu vou ter que pegar minha colinha e ler, né? Porque, gente, não é pouca coisa que está aqui para falar para vocês hoje. Henrique Parra Filho é cientista social, mestre em gestão de políticas públicas pela USP, ativista desde os 16 anos, ajudou a fundar movimentos e coletivos em Jundiaí, desde os 20 anos trabalha no terceiro setor e desde os 16 milita pela educação política. Faz um tempinho já, né, Henrique? Que já está nessa vida de ativista. A Tuane Figueiredo é cientista social, mestre em linguística pela Universidade Estadual de Campinas, é doutoranda em linguística pela mesma universidade, realiza pesquisa científica desde 2012. Milita há 10 anos na sociedade civil, na cidade de Jundiaí. Eu conheço essas duas pessoas realmente aí desses encontros, né, de ativistas, de militantes em Jundiaí, pela cultura, pela política. A Tuane aí também agora no coletivo Japi, pelo meio ambiente. Enfim, bem-vindos, obrigado por toparem aí esse papo, né? Educação política é um tema muito delicado nesse momento em que se vive as paixões políticas, em que se vive essa polarização política. E eu deixo a palavra aí, primeiro bem-vindos, fala oi para o pessoal que está aí na audiência, que já está nos assistindo. Boa noite, gente, boa noite, muito obrigada, que bom estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo que está acompanhando, quem vai acompanhar o vídeo depois. Legal. Gente, então assim, quero saber de vocês
sobre educação política, como a gente pode, com este cenário atual, com este cenário que já vem polarizado, né, há um certo tempo, nessa política feita com paixões, interesses diversos, onde a educação tem sido desmontada em todos os seus aspectos, onde a mensagem qualificada muitas vezes não chega. O que fazer nesse país, né? Como a educação política pode nos salvar deste momento que estamos vivendo neste Brasil? Deixo com vocês a palavra aí. Quem tiver no chat, quiser fazer perguntas aí durante a fala do Henrique e da Tuane, fique à vontade. Vou deixar com eles agora. É com vocês. Beleza. A gente combinou aqui de eu começar, depois a Tuane, e depois a gente vai trocando, né? Vai batendo bola. E realmente eu também consigo ver aqui uma parte do chat, não sei se todo, mas então se surgir uma pergunta aqui, eu posso tentar responder em tempo real também. E, bom, a gente até escolheu o título, né? Como salvar a educação política, essa provocação, digamos assim, porque eu compartilho com a Tuane, depois ela vai contar, a gente tem uma história em comum no voto consciente em Jundiaí, né? E o voto consciente em Jundiaí talvez foi e é aí o grupo da cidade que mais faz educação política em Jundiaí. Nos anos que a gente estava lá, o voto consciente, todo ano, seus voluntários se distribuíam, né? Se peregrinavam aí pelas escolas públicas, particulares, grupos escolares, qualquer espaço onde tinha jovem, a gente ia para fazer educação política. E quando a gente decidiu começar a fazer isso, a gente já sabia que a gente não ia para lá só para falar quais são os direitos e deveres. Porque aí vai ver um primeiro problema da educação política no Brasil. Tem muita gente que ainda tem essa imagem de que educação política tem que ser aquela moral cívica que era ensinada. Então, assim, você tem que tirar toda a paixão do assunto. Você tem que tirar toda a polêmica do assunto, você tem que tirar toda a polarização do assunto, você tem que tirar tudo, na verdade. Você tem que tirar a política, aí você vira só um guia de direitos e deveres, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você pode... E aí isso não resolve nada, né? Porque, pelo contrário, não tem nada mais frustrante para uma pessoa do que ela descobrir os deveres e os direitos que ela tem e olhar para o mundo e aquele mundo não existe. Você tem direito à educação, mas aí você não tem direito à educação. Você tem direito à vacina, mas você não tem direito à vacina. Você tem direito. Então não tem nada mais frustrante do que você receber aí uma embalagem dizendo o que você tem direito e tal. Aí você olha para a realidade e não é nada daquilo. Você fica revoltado. Então, essa educação política que vai para falar quais são os direitos e deveres, como se você fosse um consumidor do mundo, né? Uma consumidora da sociedade, você deveria receber um produto e não está recebendo. Primeiro que não gera sujeito, né? As pessoas não se tornam sujeitos da transformação que precisa acontecer. E você também não conecta elas com a instituição, você não conecta elas com um partido político, com um movimento social, você não fala assim, ó, você tem que fazer a política, e você faz a política desse jeito. Então você faz educação política para milhões de pessoas discutindo, mas elas não viram candidatas, não viram candidatos, não entram em partidos, não entram em movimentos sociais, não viram lideranças, só ficam insatisfeitas, desconfiando de todo mundo, desconfiando dos políticos, desconfiando da política. Terreno fértil, não para melhorar o mundo, mas para ter um monte de revoltado que quer destruir o sistema, né? Sem saber nem o que quer colocar no lugar, ou sem frutificar nada. Então, lá no voto, a gente já era muito crítico a isso e tentava fazer um outro tipo de educação política. Aí para a gente não se desconectar totalmente da parte da ciência, né, que é importante, quando a gente começou a fazer educação política no voto, o que nos motivava, por que a gente gastou toda a nossa energia voluntária nisso? Porque tem um índice que é ciência, né? Produção de conhecimento, chama Democracy Index, índice de democracia, é medido no mundo desde 2006 pela The Economist, em dezenas e dezenas de países. E ela tenta medir o nível de saúde,
da democracia no país. E aí ela analisa 5 critérios. Então, ela analisa a eleição, ela analisa pluralidade, se os opostos têm espaço para viver, né, para disputar. Ela analisa liberdade civil, se você pode xingar o presidente sem ir preso, que nem voltou a acontecer no Brasil. Ela vai medindo essas coisas. E ela mede também participação política e cultura política, se as pessoas participam, se elas são ativas e se elas têm conhecimento sobre a política, sobre como funcionam as coisas. E o Brasil sempre foi mal avaliado em participação política e em cultura política. Era uma época que, como eu disse, né, você podia xingar o presidente e não ia preso. Agora já está mudando isso. Talvez a gente vá ter uma nota pior na próxima avaliação, mas o que a gente já era ruim era em participação e cultura política. Então, por isso que a gente focou em fazer isso, mas aí a gente encontrou esses cenários. Quando a gente falava assim que a gente ia para uma escola, queria fazer educação política, a primeira pergunta, e não é uma pergunta mal intencionada, é uma pergunta de quem está acostumado a viver no Brasil. A primeira pergunta era, mas vocês vão falar de partido? Porque não pode falar de partido na minha escola. Mas vocês são de partido? Porque senão não pode entrar na minha escola. Mas vocês vão falar, vocês vão mobilizar os jovens para fazer alguma coisa? Porque aí é perigoso, tem que saber o que vocês vão fazer, né? Então, são inseguranças normais de um país que ficou 30 anos numa ditadura, é normal. A gente tem um histórico complicado mesmo como país. Mas, como eu disse, aí vem a provocação. Se a gente fizer uma educação política que não tenha como resultado levar jovens para os partidos e que os jovens modifiquem, melhorem os partidos, levar os jovens para participar de conselho municipal, levar os jovens a fazer abaixo-assinado, fazer petição, fazer protesto, possibilitar que essas pessoas comecem a entrar em espaços institucionais, conselhos, movimento social, ONG, entidade. Se você não tiver canais onde as pessoas vão poder ir, elas só vão ver o sistema de longe, o sistema político de longe, com desconfiança, frustrados pelo mundo não ser bom como deveria, como a gente tem o direito que ele seja, e aí a gente fica com raiva. E aí a gente vira massa de manobra fértil para quem estimula que a gente ache que a solução é o autoritarismo, né? Quem nunca ouviu aqui, tem que jogar uma bomba no Congresso. Então, é isso que é estimulado. Não tem que jogar uma bomba no Congresso, você tem que ocupar e hackear um partido político, entrar lá dentro, virar candidato, ser eleito vereadora, ser eleito vereador em Jundiaí, você tem que renovar a Câmara, é esse tipo de transformação que tem que ser estimulado. Por isso que a gente, esses 10 anos, né, que eu fiquei no voto, já faz alguns anos que eu não estou, me trouxeram isso, de que, de fato, a ciência política já apontou que o Brasil precisa melhorar em cultura política e em participação política. A gente precisa de educação política, mas uma educação política que faça as pessoas ocuparem a eleição, ocupar os partidos, ocupar a sociedade civil, lutar por mais liberdades e por aí vai, né? É esse tipo de educação política que pode realmente mudar o mundo e não nos tornar indignados, seguidores, cegos de alguém que promete, pela violência, transformar alguma coisa, né? Que, infelizmente, é esse ciclo recente que a gente teve. Nunca se falou tanto de política, mas, ao mesmo tempo, os mesmos que falavam de política começaram a lançar uma ideia torta, mal intencionada, de proibir que se discuta política na escola. Você não pode mais falar de política na escola, você tornou os professores amedrontados com a situação, os professores já não se sentem mais confortáveis de falar. Então, no máximo, você fala de direitos e deveres, não pode politizar o assunto. E aí, a principal referência que as pessoas poderiam ter, que é na escola discutir, entender mais sobre a política, deixa de falar sobre esses assuntos, deixa de estimular que as pessoas participem do processo político, e aí elas vão tentar se informar por onde? Pelo YouTube,
por vídeos curtos, vídeos rápidos, pelo WhatsApp, e aí elas são atoladas, né? Parece uma lama movediça, parece uma corrente. Você vai assistir um videozinho para entender uma coisa, o algoritmo te começa a apresentar ali 300 outros vídeos, quase todos criados por esses youtubers aí do ódio, que se monetizaram, estimulando esse tipo de coisa. Um exemplo bom é até o que aconteceu agora com esses tratamentos precoces da vida, esse bando de coisa. A pessoa legitimamente entrava no YouTube para se informar como que eu posso prevenir, como que eu posso me proteger da doença, etc. Você procurava um vídeo científico, mas na verdade você era dragado por uma correnteza de um monte de fake news e informações duvidosas, mas que te fazem achar que é ciência. Então, coisa parecida acontece com a educação política e com a política, né? As pessoas começam daí a se informar e ficar dependentes da interpretação de mundo dessas outras pessoas. E quando elas vão para a escola ou vão nos ambientes escolares tentar conversar sobre o assunto, foi proibido, em consenso com pais e mestres, que não se fale mais desse assunto, e aí a gente fica órfão, fica sem a capacidade de construir de maneira mais crítica, né? Então a gente está num momento complicado, que é esse paradoxo. Nunca se falou tanto do assunto, mas nunca se foi tão manipulado para pensar nesse tema também, né? A Tuane vai dar um show agora. Muito bom, Henrique, que bom. Boa introdução para o nosso tema, né? Acho que são questões muito importantes, né? Esse título é bem provocativo, né? É uma pergunta bem ambiciosa, né? Como salvar a educação política no Brasil? Falei para o Henrique que eu gostei bastante. Acho um bom mote para nossa discussão. E só ressaltar mais uma vez, assim, que bom a gente estar fazendo isso, fazendo um evento de ciência, de divulgação científica, ainda mais nos tempos que a gente vive, e aqui na nossa cidade, né, que às vezes a gente encontra muitos entraves para falar, para fazer algumas atividades, né, então que bom que a gente está aqui. Bom, eu trouxe, para complementar, assim, para juntar com o que o Henrique trouxe, eu vou puxar as reflexões, assim, para alguns vieses, assim, oferecer algumas reflexões, na verdade, né? Porque resposta, acho que a gente tem alguns encaminhamentos para dar aí sobre como salvar a educação política, né? Não é simples, né? Mas eu acho que a gente também aqui, como nesse lugar de ciência, de educação, acho que é bom fazer isso, né? O exercício do pensamento. Então, acho que eu vou encaminhar aí algumas reflexões, algumas coisas que eu fiquei pensando também quando veio o convite, né? E que já estão no meu radar, assim, na minha militância, coisas que eu tenho observado, né? Então, eu fiquei pensando muito, acho que é importante a gente pensar, primeiramente, né, o que significa ser educado politicamente, né? O que a gente quer dizer? O que a gente espera disso? Quando a gente vai fazer alguma iniciativa de educação política, quando a gente fala sobre isso, o brasileiro não tem educação política, mas o que significaria para a gente ser educado politicamente, né? Por que isso é tão importante, né? Isso é muito importante porque política é a vida coletiva, né? A política está na vida coletiva e a gente vive a vida coletiva. Isso faz parte de quem nós somos, da nossa espécie, enfim, a gente pode pensar por diferentes recortes isso, né? Então, falar de política e de como é importante pensar essa dimensão da vida social, vamos dizer assim, né? É fundamental porque é a dimensão da tomada de decisão, é a dimensão da organização coletiva da vida, né? Das nossas vidas, dos indivíduos, né? E eu fiquei pensando bastante, né, nesse termo, assim, o que significaria isso, né, e falar, né, de educação política, né, eu acho que principalmente, para a gente entender como salvar, enfim, pensar esses encaminhamentos, né, é entender que nesse processo de educação, né, nesse caminho de educação, de se educar, as pessoas vão desenvolver as suas próprias consciências e fazer as suas próprias escolhas com base nelas, né, com base nas suas trajetórias de vida também, né? Então, assim, por mais de... porque, assim, né, a gente pode pensar, né, mas a gente...
a gente tem uma cidade, tem um país, enfim, pessoa pode pensar em termos de pessoas que têm um certo nível de escolaridade, mas mesmo assim fulano vota mal, né? A gente ouve muito essa coisa do votar mal, né? Votar errado. Será que existe isso, né? E aí eu pensei, me veio uma referência, né, da ciência política, né, que a gente tem lá da nossa formação, que discute bastante isso, e a gente também discute isso em outras vertentes e de outras formas, né? Mas essa questão do votar mal, votar errado, não tem educação política, não tem consciência política, enfim. Mas eu acho que a gente tem que entender primeiramente isso, né? As pessoas votam, as pessoas entendem a política, vão discutir a política de acordo com as suas vivências, né? Com as suas escolhas, e a gente fala muito em termos disso, né? De acordo com a sua racionalidade. Então, a gente tem até na ciência política, né, a teoria da escolha racional, enfim, a gente tem algumas propostas, né, para entender como o comportamento social, político, econômico das pessoas, né, e quando a gente fala de racionalidade, eu acho que para entender também o comportamento político das pessoas, né, pensando aí nesse momento, nessa conjuntura que a gente vive, por exemplo, desse governo nacional dos últimos 4 anos, mas como a Tainã falou, como o Henrique falou também, né, desde 2013 a gente tem uma inflexão na vida coletiva brasileira, a gente pode pensar dessa forma, né, que tem uma série de desdobramentos, né, e aí depois a gente tem impeachment da Dilma, a gente tem a gente tem a eleição do Bolsonaro, que uma figura política com um discurso de extrema direita e que tem causado tem trazido tantas questões para a gente, né, nos últimos anos. A gente tem aí, então, desde os últimos, mas quase, né, os últimos quase 10 anos, a gente tem uma inflexão aí na vida coletiva brasileira, e a gente vê isso muito sendo falado, né, mas as pessoas, muitas críticas ao comportamento político, né, coletivo das pessoas, né, mas eu acho que é importante voltar a entender isso. Cada comportamento, as pessoas têm a sua própria racionalidade, a racionalidade seria a sua forma de ver o mundo, né, de ver as coisas. Então, quando você vai fazer uma atividade de educação política, você vai tentar trazer algum conteúdo, alguma discussão para as pessoas, isso vai estar presente. E eu acho que quem vai fazer isso para salvar a educação política, a gente tem que entender primeiramente isso. Entender as pessoas, entender a ler, a perceber as pessoas, né, a perceber a nossa vida coletiva, como é que ela está, né. E aí eu trouxe, assim, alguns elementos, né, como vocês falaram, né, e a gente tem discutido isso muito, né, também nos últimos anos, por causa de tudo que tem acontecido, essa polarização da nossa vida política, e eu acho que tem uma polarização nesse sentido, né, uma ultrapolarização, né, esse paradoxo um pouco que o Henrique falou, e a coisa do apolítico, né, também em um certo momento a gente viu muitas pessoas, às vezes como nunca antes, né, falando, não, mas eu sou apolítico, isso aqui é apolítico, né, e puxando para a polarização da polarização, né, então, a gente tem pessoas, né, que de repente a gente vê um comportamento super politizado, né, ultra politizado, e a gente tem também esse outro lado, né, do apolítico, né, então, não fala de partido, a gente não fala de nenhum ator, nenhuma configuração política a gente atribui, né, para o nosso comportamento, para a nossa vida, para nossas ações, né, e isso é importante da gente entender, né, da gente pensar. E aí, eu trago também bastante uma contribuição, acho que é importante também, não só da ciência política, né, desse conhecimento que a gente tem para compartilhar da ciência, né, das ciências sociais, e acho que também da antropologia no sentido de entender as pessoas, como as pessoas pensam, né, como as pessoas constroem as suas práticas no dia a dia, né, porque estava falando com o Henrique isso, né, que eu acho que é um elemento importante de trazer, e que é uma coisa que tem estado muito presente na minha militância e nas minhas observações políticas, né, o recorte geracional das coisas, né. Então, quando a gente fala dessa polarização, das fake news, tudo isso que a gente tem falado da vida política a nível global também, né, não só no Brasil, a gente teve alguns fenômenos semelhantes, né, em termos políticos, né, em outros lugares no mundo, né, o bolsonarismo aqui, por exemplo, o trumpismo lá nos Estados Unidos. Então, essa questão do recorte geracional eu acho muito importante da gente pensar, e que eu acho que é uma coisa que tem que estar na perspectiva de quem está fazendo a educação política, né, de pensar diferentes formas de acessar as pessoas, porque a gente fala disso, né, as pessoas não são iguais, né, nós temos diferentes aí marcadores sociais, né, de diferença, e a questão geracional eu acho que é fundamental, talvez mais do que nunca, para a gente encaminhar alguma coisa nesse sentido, né, e de fato conseguir se conectar com as pessoas e se comunicar,
para poder falar sobre todas essas coisas que a gente está falando, né? Porque é isso, as pessoas jovens, né, e principalmente com o advento da internet e das redes sociais, os jovens se relacionam com as redes sociais de uma forma diferente das pessoas mais velhas. Ponto, isso é um fato. Será que é um fato? Mas será que é um fato que a educação política, as pessoas, as figuras políticas, né, num geral, vamos dizer, mesmo estão levando em consideração? Então, por que a gente tem tanta gente, né, disseminando fake news, mas que tem um certo perfil, né, que tem uma certa idade, né, e por aí vai. E aí, por um outro lado, né, até, Tainá, a gente estava falando disso lá no Chico Poço, né, a gente foi para falar disso no Chico Poço, a gente tem, por exemplo, o exemplo da cultura do cancelamento, que aí é do lado dos jovens, né, jovens ultrapolarizados, politizados, com um pensamento político, mas que beira a intolerância, né? Uma visão de mundo também que beira a intolerância. Então, são jovens que têm muita informação, acesso à internet, né? Mas em tese, né, muita consciência política, né, muita informação, pelo menos sobre política e tudo mais, mas que tem certos comportamentos intolerantes. Então, também isso não é uma coisa que pode parecer assim meio controversa. Então, o que a gente está... esses elementos são muito importantes para a gente pensar os caminhos da educação política e das discussões políticas, assim, a nível coletivo que a gente está tendo, né? Eu acho que são elementos fundamentais aí que eu traria, né? As diferenças entre as gerações é uma coisa que os partidos, os movimentos, os militantes, toda a vida política tem que prestar muita atenção nisso, porque muita gente... Pessoas mais velhas votam, gente, né? Não é só jovem que existe no mundo, né? Então, assim, como que a gente está se relacionando com certas parcelas da população? E aí acho que o debate político, né, ele levou em consideração leva, né, claro, né, marcadores clássicos aí nas suas análises, né, como classe social, gênero, raça, que são fundamentais, mas a gente fala muito pouco de geração, eu acho, ainda no nosso debate e nas nossas análises, né? E é fundamental, olha só o baile que a gente levou disso, né, nessa última eleição nacional, né? Eu acho que sem conseguir prever certas coisas, certos acontecimentos, né? E eu tenho tempo ainda, acho que preciso encerrar, né? Vou encaminhar aqui para o encerramento, aí da minha fala, e a gente faz uma troca aí. Porque eu me lembro, e o Henrique vai lembrar também, aí compartilhando com quem está vendo, né? No cenário acadêmico, quando, por exemplo, pegando a eleição do Jair Bolsonaro, a eleição dele causou, assim, uma tremenda confusão na cabeça dos cientistas políticos, né? E cientistas sociais, porque, de uma certa forma, as pessoas não esperavam, não acreditavam, né? Não conseguiram prever de uma forma... precisa, ou mais precisa possível, esse acontecimento. Só que quem tá... Essa coisa de prestar, quando a gente fala disso, né? A educação política tem que prestar atenção nisso, e o fazer político tem que prestar atenção nisso, né? Que é nas pessoas, né? Na dinâmica social das pessoas. Então, para quem que a gente está olhando para fazer as nossas análises, as nossas atividades, né? A gente está fazendo quem está fazendo proposta de educação política, como que está estruturando essas propostas, né? Você está se estruturando de uma forma para conversar com todas as pessoas, né? Vamos dizer, a maior quantidade de recortes possíveis, né? Então, eu trago esse exemplo, né, da repercussão do Bolsonaro no meio da eleição dele no meio acadêmico, porque os pesquisadores ficaram perdidos e meio atônitos. Só que, na verdade, não era tão imprevisível assim. Se você parasse para olhar e tivesse uma escuta ativa, atenta e sensível à realidade da população, né, aos caminhos, né, que a política e, né, que a vida social tomaram no Brasil nos últimos anos, né. Então, olha só, a ciência precisa estar muito conectada, né, com a sociedade. Claro, a gente não pode se afastar. E eu acho que isso repercute quando a gente fala de educação política, porque é fundamental a gente entender essa sensibilidade para as pessoas, para a vida cotidiana, para o meu vizinho, como que o meu vizinho está pensando, como a pessoa da periferia está pensando, como as pessoas mais velhas da minha família estão pensando. Se a gente fosse parar lá naquela época e só observar os grupos de WhatsApp, né, de pessoas mais velhas daquela época, por exemplo, mais velhas, eu digo assim, gente, ó, a partir de 40 para cima, e que nem não são tão velhos, não estou falando de idosos necessariamente, eu estou falando de pessoas que, assim... 40 eu já me incluo aí nesse grupo. De pessoas que não são não jovens, sabe? Vamos dizer assim, 40, 50 para cima, né?
a gente teria tido uma outra percepção sobre as coisas e talvez a gente pudesse ter agido de outras formas, né? Enfim, acho que são elementos que vão por aí. Vamos discutir um pouco mais nesse sentido, mas só para fechar, assim, eu acho que a perspectiva de educação política que a gente tem que fomentar, e que eu acho que a gente trabalha, né, movimentos como o Voto Consciente Jundiaí, e recentemente a gente tem o Pra Que Política, né, o PQP aqui em Jundiaí, que é feito por uma aluna extremamente jovem, e olha só que legal, ela mesma falando que já quer falar sobre isso, né, e tão jovem, falando para os seus e falando para outras pessoas também. Então, a gente tem que ter né, eu colocaria esse ponto, né, temos que ter uma perspectiva de educação política e de fazer político, né, que envolva que entenda, que olhe para as pessoas, né, para a dinâmica entre as pessoas, para as relações, né, e que preze, né, que esteja ligada a valores democráticos, isso é fundamental. Eu acho que estar ligado a valores democráticos é o principal. Nossa democracia ainda tão jovem, né? Nós saímos aí de décadas de ditadura sem realmente passar limpo o que significou esse período para o país, e ainda isso causa... eu cheguei a perceber jovens em idade escolar comprando livros ali, indicados pelo atual presidente, né, o livro do Ustra, enfim. Eu vi esse movimento também que acometeu os mais velhos também alcançar os mais jovens, né? Então, a garotada ali de 16, 17 anos consumindo esses conteúdos, né, da época de ditadura como se fosse um ato heróico, né? Eu acho que o Brasil pecou em entrar voltar para ir para a democracia sem passar limpo aí esses 30 anos, e a gente ficou com várias feridas abertas, né, esse período todo, e eu acho que essa eleição aí de 2018, ela trouxe muito isso à tona, né? É claro, também a gente viveu uma questão de descontentamento político, a política não se discute, e ninguém gosta de política, a gente também foi alimentado por isso, né? De alguma forma, a população sempre se manteve distante da vida política do país, de atuação mesmo, né? Quando você fala de ocupar partidos, de fazer essa atuação política no dia a dia mesmo, né? Tirando as exceções da sociedade, os ativistas, os líderes comunitários, enfim. Mas sempre foi muito claro esse distanciamento da população com a vida política do país, até esse entendimento do que é a vida pública, do que é uma praça pública, né? Essa falta de sensação de pertencimento, o que é público não me pertence, né? Então, isso também eu acho que ajudou a ruir um pouco, né? Essa noção de democracia. E a gente vive numa era de algoritmos, né? Então, isso também influencia muito o consumo de conteúdos políticos, né? Os algoritmos vão radicalizando conforme você acessa, você consome. As pessoas acham que a internet é super democrática, mas, de fato, a internet pertence a empresas privadas que têm lá seus interesses, né? A gente acaba se esquecendo disso. As pessoas se acham muito livres na internet, mas a gente está ali servindo a empresas privadas. E um outro dado que eu acho super importante também a gente levar em consideração na hora do debate político não, mas todo mundo tem acesso à informação, é fácil você se educar politicamente porque está tudo aí na internet, mas a gente tem que lembrar que grande parte da população, o acesso à internet se resume ao pacote de dados gratuitos do WhatsApp. Então, a pessoa não tem ali um pacote de dados móveis para abrir um link ou para abrir uma matéria de talvez um veículo que não seja partidário, mas que tenha ali uma validação por jornalistas mais sérios, enfim, né? E aí um incauto, né? Esses 40 a mais, qual estou me incluindo aí, também aprendeu a ler só o título da notícia, né? Ou só o tweet, porque é mais fácil você compreender, de repente, só o título do que você se aprofundar na conversa, né? Isso dificulta bastante, né, a educação política? Eu acho que sim. Eu acho que dificulta muito. E vai dificultar por muito tempo ainda. Porque a perspectiva
de superar essas barreiras, né, até econômicas, para acessar a informação e tal, são muito grandes. É por isso que o espaço educacional ele é tão único, ele é tão raro no Brasil, ele é tão especial no Brasil, porque nós nunca vamos viver um cenário em que as pessoas vão ter acesso à informação de qualidade, de maneira abundante e tal, ou por uma limitação econômica, ou por uma arquitetura das próprias redes sociais da internet que não beneficiam um debate democrático. Quando eu acesso um conteúdo que me fala que o certo é isso, eu não vou receber recomendação de um vídeo que fala o contrário para eu ter duas opiniões e pensar por mim mesmo. Não, o cara vai me dar um segundo vídeo que fala o certo é isso mesmo. Aí um terceiro vídeo fala e quem discorda tem que ser preso. Aí é sempre por aí, entendeu? Então, ou por aí, ou também pelo fato de que a maior parte das cidades do Brasil não tem imprensa local. Sim. A gente vive num país que não tem imprensa. No máximo, nós temos um ou outro canal que recebe um release oficial do governo e fica repetindo o discurso. Nós não temos jornalismo, infelizmente, até pelo primeiro problema, que é um problema de renda, um problema de poupança no Brasil. Então, a gente não tem consumo que possibilite veículos independentes que se remuneram com o público. Então, esse é um problema muito grande, por isso que a escola é tão especial, e é por isso que a escola foi amarrada, foi imobilizada. Há muito tempo, ela começou a respirar e logo já veio essa moda torta aí de escola sem partido para imobilizar de novo. Mas o espaço educacional, seja escola, seja faculdade, é o grande espaço especial para a gente poder conseguir construir uma educação política, que é diferente de informação política. As pessoas podem ter até acesso à informação. Informação, como todo mundo sabe aqui, é um dado que é manipulado. É que nem ficar fazendo uma mineração até encontrar uma joia. Então, quem manipulou aquele dado produziu um tipo de informação que tem um objetivo. Então, por isso só, você pode até estar informado das coisas. Nossa, mas eu recebo tudo no WhatsApp e tal. É diferente. Educação política, a gente está falando de uma outra coisa. Educação política permite, por exemplo, que a gente fale de valores, que vocês mencionaram aqui. Seja democráticos ou outros. Valores que podem até existir em outros tipos de regime político. Mas quando a gente fala de valores, a gente consegue entender através da informação. Então, por exemplo, uma coisa que está na moda do Brasil hoje é falar que o Congresso atrapalha o presidente, que o Supremo atrapalha o presidente. Aí a gente vai discutir assim, bom, mas há 200 e tantos anos atrás, as pessoas falaram, não dá para confiar em ninguém. Todo mundo é um tirano em potencial. Então, em vez de dar todo o poder para uma pessoa só, nós vamos criar 3 poderes, dar um pouco para cada um, e eles vão ficar segurando um ou outro, fiscalizando um ou outro, puxando um ou outro. Os caras inventaram um negócio que era para proteger a sociedade, e agora a gente acha que não, que eles não estão. É o contrário, eles estão atrapalhando. A gente tinha que entregar todo o poder para um cara só. E a gente até descobriu que esse cara nem é tão competente assim, não conseguiu nem comprar vacina. Então, só para ver como a teoria política, quando você fala dessas coisas, você consegue enxergar para além da informação. Daí você começa a falar, então o Supremo, ele tem o Supremo tem a função de fazer isso? Então ele não está atrapalhando, ele tem que ficar freando mesmo. Quando ele perceber alguma coisa, tem que... Então, esse tipo de coisa é muito raro, tem que ter um espaço com mais calma, com confiança, entendeu? Que é a escola, né? É a escola, é aí que a gente fala de... Por isso que é educação política. Senão, dava um laptop para cada um, dava um WhatsApp para cada um e resolvia o assunto. Não é por aí, né? Exato. Na verdade, assim, a quem interessa nós não educarmos politicamente os nossos alunos e as nossas alunas, né? Eu acho que basicamente é isso. E talvez a gente já tenha essa resposta, né? O Rafael Galeotti, ele fez uma pergunta, como a gente consegue falar com propriedade de um assunto denso como a política para geração de um tweet? Então, um tweet, a gente vê na internet o quanto esse assunto gera polêmica, né? E aí todo mundo é obrigado a
discutir, não existe uma discussão saudável, sadia, né, científica, e aí já vira polêmica. Eu não sei se o Henrique ou a Tuane querem comentar. Eu vi essa pergunta do Gagliotti, achei ótima, assim, né? Porque eu acho que é um desafio mesmo, né? Como eu falei, assim, como eu coloquei antes, eu acho que tem os efeitos das redes sociais e da internet na educação, né? Nos processos educativos e na nossa sociedade, né? Mesmo para a informação, a gente tinha, acho que o Henrique estuda bastante isso, né? Ele pode falar também, mas a gente tem, né, ali no comecinho, né, desse fenômeno ali no final do século XX, né, teóricos falando, né, muito entusiasmo, né, com essa disseminação da internet, previsões, né, aldeia global. A gente tem uma série de previsões e de teorias muito entusiasmadas realmente com os efeitos, né, da internet e dessa conexão maior que a gente pode ter, né, dessa velocidade maior de disseminação de informações e tudo mais, muita expectativa, né, e de fato a gente teve tudo isso, mas a gente teve também mais um monte de outras coisas que vieram junto com isso, né, e já faz um tempo nós temos gerações que estão nascendo dentro disso, né, e que tem no seu processo educativo esses elementos fazem parte, né? As redes sociais fazem parte, né, de alguma forma, do modo como esses jovens, né, essas gerações estão desenvolvendo consciência e consciência política, né, invariavelmente, né. Então, é um desafio muito grande, porque a gente tem discutido bastante isso em relação a algumas coisas, né. Então, essa geração de um tweet, né, como o Henrique falou, não é ter esse tanto de input, de informação, né, não desenvolve necessariamente uma consciência, né, você não necessariamente tem, né, porque o que é específico da educação, de espaços educativos, né, de iniciativas educativas, né, é você conseguir criar uma reflexão sobre o mundo, sobre as informações, sobre os acontecimentos, sobre o que a gente vive, né, desenvolver reflexões, exercitar o pensamento, fazer conexões, né? E para aí sim a gente tirar conclusões, né? E a gente não tem isso automaticamente na internet, né? Nas redes sociais, a gente não tem isso, né? E aí volto um pouco no ponto que eu coloquei também. Isso se torna também e isso é diferente também para outras gerações que viveram durante muito tempo sem essas ferramentas e passaram, né, já adultos, né, a conviver com essas ferramentas, né? Então tem impactos diferentes sobre essas pessoas, sobre essas gerações. E aí a gente tem o mundo que a gente tem hoje, né, no qual muitas pessoas, né, às vezes jovens, né, e mais velhas também, desinformadas e disseminando informações falsas, né? Ou é isso, né? Não conseguindo, né, metabolizar, né, elaborar de uma forma, né, com alguma racionalidade, vamos dizer assim, né, no sentido de conseguir elaborar aquilo, né, justamente dar sentido, refletir, pensar, né, sobre as informações, sobre as coisas que estão acontecendo, né, sobre as coisas que são divulgadas, né, a gente tem de diferentes idades, né, diferentes espectros, né, só que acontecendo de diferentes formas, né. Então, eu acho que, como a gente consegue falar, né, com propriedade de um assunto denso, como política para a geração de um tweet, reforçando o que é um espaço de educação, o que é o processo educativo, né, que envolve isso, troca de conhecimento, discussão, né, o conhecimento, para ele ser construído, ele leva um tempo. Então, as redes sociais, né, o mundo que a gente vive, a velocidade, a internet, né, tudo isso acelerou muito o mundo, né, acelerou muitos processos, né, mas o processo, e aí a ciência entra muito nisso, e a gente viu, por exemplo, eu acho que a questão da vacina exemplifica muito isso, né, ano passado, né, mas cadê a ciência? Eu quero vacina, todo mundo de repente queria vacina, mas um desconhecimento profundo de como funciona o processo de construção do conhecimento, né, você não, para elaborar uma vacina, isso demora anos, realmente efetiva, demora meses, às vezes anos, né, e a galera, não, mas aí então não consegue, ou se, né, e toda essa discussão sobre, não é eficiente, não tem eficácia, não, mas não vou tomar porque não é confiável, porque não é 100%, mas nenhuma vacina, às vezes, demora para você elaborar uma vacina que tem 100% de índice em alguma coisa,
isso é o processo científico, isso é o processo de construção do conhecimento, né? Então, eu acho que o desafio está aí, em reforçar e a gente criar espaços seguros, né, de educação, né, que promovam uma educação, mas que reconheça as diferenças entre as pessoas, porque as pessoas, dependendo da sua idade, da sua trajetória, elas aprendem de uma forma diferente. Perfeito. Henrique, alguma colocação? Eu sei que o Henrique está com o tempo contado aqui, que ele, né? Consegui pegar o Henrique assim no intervalo dos compromissos para participar dessa live com a gente. O que eu ia dizer é que assim, a ciência tem que twittar. Né? Na geração do que é do tweet, é isso, a gente tem que twittar. E quem percebeu isso se deu bem também, né? O negócio é esse, mudou a mídia, quem ocupou ela primeiro virou referência, mesmo sendo fajuto, mesmo sendo fake, né? Então, as pessoas que realmente têm conteúdo, têm consistência, demoraram um pouco mais para ocupar, mas agora estão indo, assim, eu falo por mim mesmo, eu nunca vou ler um paper completo sobre vacina, mas eu sigo no Twitter pelo menos umas 15 pessoas que fazem isso, então eu acho que um pouco a ciência tem que começar a twittar, e a gente saber que nesse novo mundo, a gente tem que voltar a estabelecer relações de confiança com mediadores de ciência, de conhecimento, de saber, mas nós temos que confiar nisso. E nós temos que voltar a construir confiança em instituições que fazem isso e em pessoas que fazem isso. O cenário da desconfiança e essa promessa que eu quebrei a cara com a internet mesmo, eu era um desses entusiastas, né? Essa promessa de que todo mundo vai conseguir ter o acesso, vai conseguir fazer a sua própria elaboração, é um pouco ilusória, isso é perigoso até. Porque a pessoa se sente, então, habilitada a construir um julgamento sobre tudo. E aí que é o problema. Quando ela não reconhece mais a legitimidade e a autoridade de certas pessoas e instituições e acha que com meia dúzia de Google ela vai conseguir produzir um julgamento. E aí, bicho, aí a gente tem um cenário impossível mesmo, um cenário impossível da gente poder falar sobre os assuntos. Então, acho que uma parte é essa. A outra é educação política, como eu falei, fechando, né, na mesma toada, na verdade, a gente não pode falar de conceito, a gente não pode tirar a paixão dela, não pode tirar a política dela e não pode tirar o mundo real dela. O brasileiro fala muito de política, mas a gente fala pouco sobre por que respeitar a minoria. Para que serve respeitar a minoria? Por que um mundo que exterminava e sempre exterminou minorias criou uma política, criou um sistema que protege a vida de grupos minoritários? Porque a história da humanidade é de aniquilar grupos étnicos minoritários. A gente matou grupos minoritários, sempre, em todos os lugares do mundo. A gente criou um sistema político para preservar a vida e a liberdade de minorias. E a gente ainda convive muito mal com isso. Acha que isso é obrigar a maioria a engolir. Então, nós temos que falar sobre isso, sobre o mundo real, sobre as polêmicas. Só que a gente criou aí um consenso, como sociedade brasileira, de que um professor não pode falar de uma coisa dessa com seus alunos. Então, aí que começa a ficar perigoso, né? Porque essas autoridades, essas pessoas não podem fazer isso. A pessoa vai procurar meia dúzia de informação em qualquer lugar e acha que daí construiu uma opinião embasada, tal. Aí você conseguir mudar alguém depois que ele acha que já chegou na verdade, meu irmão, a vida inteira ele não vai conseguir. É outro processo de aprendizagem, né? As pessoas mais velhas, elas têm motivações diferentes para aprender. É outra coisa. É um tema que a gente não consegue esgotar numa live, né? Infelizmente, mas é um tema para lutas, né?
É um tema, na verdade, que a gente tem que levar para o nosso dia a dia e discutir, sim, política todos os dias da nossa vida, né? E tomar cuidado com as falsas equivalências, né, que se dá, já que eu posso ter opinião na sala de aula, então minha opinião é que a Terra é plana, e aí a gente vive o que a gente está vivendo hoje aí, em termos de informação, né? Eu já queria aqui me adiantar e já agradecer o Henrique, tem que liberar o Henrique. Henrique, obrigada mesmo pela participação. Que seja o seu primeiro Pint de muitos Pints, que o ano que vem possamos estar vacinados e que esse encontro seja presencial, brindando aí a ciência, brindando a educação. Tuane, obrigada também, você sempre parceira aí nas aventuras, sempre parceira nos projetos. Gi, obrigado pelo convite mais uma vez. Vou aqui me despedindo de vocês, daqui a pouquinho começa a próxima live sobre tecnoestresse, que a Gi vai mediar. Gi, quer deixar recadinho final? Não, eu acho que agradecer, né? Enfim, o Henrique, primeira vez no Pint, seja bem-vindo, Henrique. O Pint é nosso, o Pint é da ciência. Tuane também, 2022, estamos aí. Tainã super me ajudou, acho que se não fosse a Tainã botar pilha, o Pint Jundiaí 2021, nossa, nem sei o que teria acontecido. E agradecer o patrocinador Sinergia Orgânicos, o Daniel Mariano estava no chat, ele é o fundador da Sinergia, não sei se ele está, mas muito obrigado por patrocinar a ciência na cidade de Jundiaí, a Move 8 Produções, que também super apoia, super ajuda com o Tainã, o CAIS Jundiaí, que também, a Rede Valentes, a Federação Paulista de Capoeira também, parceiraça. Amanhã nós temos uma live com capoeiristas, inclusive de Portugal, então vai ser muito incrível. Então é isso, e convido a todos que estão no chat, às 8 horas, daqui 3 minutinhos, vamos falar de tecnoestresse. Muito obrigada, vou finalizando. Beijo. Valeu, gente. Tchau. Boa noite.